Olá galera, você que nos acompanha, esse é o Virada Radical para você aqui na tela da TV Sol, o programa Virada Radical de responsabilidade da comunidade católica Shalom em parceria com a TV Sol para você. Você que nos acompanha agora, continua aí ligadinho aqui no Virada Radical que vai te dar essa oportunidade de passarmos esse tempo do seu dia hoje juntos, tá ok? Então eu sou Verliana Azevedo, esse é o programa Virada Radical, você pode continuar com a gente, fazer o programa conosco, interagir, curtir por meio das redes sociais, então. Acompanhe toda a programação da TV Sol e o Virada Radical no Facebook. Acompanhe também o Shalom Patos no Instagram e no Facebook e o programa Virada Radical. E o nosso canal também no YouTube. Você deseja acompanhar o programa de hoje, ou você que está conhecendo o Virada Radical hoje, deseja conhecer os nossos programas anteriores, acompanhar toda a nossa programação anterior ou perder o programa ao vivo, a exibição ao vivo, corre lá no nosso canal no YouTube, você acompanha tudo no nosso canal Programa Virada Radical, tá ok? Então, por meio das redes sociais, você faz o Programa Virada Radical, você interage e você é ainda nossa plateia virtual. Apenas começando o programa de hoje, programa recheado de muita conversa, um tema bem atraente, um tema daquilo que nós vivemos, o nosso hoje, mundo moderno, nossa atualidade. Sabe o que a gente vai conversar hoje? Na verdade, eu já começo lhe questionando. Nosso tema é questionador. Você tem fome de quê? Qual a sua sede? Qual a sua fome hoje? É das redes sociais? É dos jogos digitais? É das séries? É das mídias? É da indústria da moda? É da indústria alimentícia? Você se deixa levar e você se sente atraído pelo quê? E por quê? Então, eis o nosso tema de hoje. Você tem fome de quê? Então fala pra gente qual a sua fome aí. Você tem fome de quê? Tá ok? Para falar sobre esse tema, a gente tem uma galera aqui, bem pra frente, que vai nos ajudar a abordar esse assunto hoje, pela primeira vez aqui no Virada Radical. Seja muito bem-vinda, Elânia Cordeiro. Obrigada, Verliana. Pela primeira vez, Elânia. Tá um pouco nervosa? Sim, Tá... um pouco. Felipe Bernardo, seja bem-vindo ao Virada Radical pela primeira vez também, né? Obrigado, Verliana. É uma grande alegria estar aqui. E a Rebeca, a Taíde, já esteve aqui a segunda vez no Virada Radical, veio falar sobre vocação no mês de agosto. Seja bem-vinda, Rebeca. Obrigada, Verliana. Sempre um prazer também estar aqui. A Rebeca, que hoje a gente está com esse assunto, né? O nosso tema de hoje, mais uma vez, é Você Tem Fome de Quê? E a Rebeca vai fazer uma partilha pra gente, uma partilha mais profissional nela, que também é doutora em Psicologia Social. Explica pra gente desde já como que é o seu trabalho, qual a sua área, como você atua. Isso, então, a psicologia social, ela é uma área que ela visa entender o comportamento em grupo. Então, nós estudamos a influência social, o que leva as pessoas a agirem conforme elas agem, persuasão, preconceito, tudo que envolva grupo é o que a psicologia social estuda. Então, é isso que eu venho me especializando, tanto no mestrado como no doutorado, foi em psicologia social e venho trabalhando com isso também a nível acadêmico, né? Eu sou professora das Faculdades Integradas de Patos, na área de psicologia. Então, nada daquela questão clínica, né? Então, isso. Outro ramo da psicologia. Acabei me detendo por outro ramo, que é essa área mesmo que eu gosto, da psicologia social, de entender como se dá o comportamento de grupo. Olha aí, então é justamente isso e muito mais que a gente vai conversar hoje aqui no nosso tema de hoje, porque a nossa proposta é essa. Você que nos acompanha, você tem fome de quê? Do que você tem fome, Felipe Bernardo? Do que você tem fome, Elânia Cordeiro? Quem gostaria de começar? O Felipe Bernardo. Fala pra gente, Felipe, como homem, como ser humano, como gente inserido nesse contexto atual, na modernidade, tudo aquilo que nós vivemos e que acarretamos e que nos é apresentado por meio das mídias sociais, por meio da publicidade, da propaganda. Do que você tem fome? Bem, eu acredito que eu sou muito atraído por jogos, né? Muitas vezes Os jogos digitais? Isso. Por exemplo, alguns jogos de futebol, por exemplo, né? E eles investem muito nisso. Então, atrai bem os jovens, né? E, tipo assim, o meu círculo de amizade muitas vezes também me atrai nesse sentido, né? O seu ciclo de amizade são pessoas que também gostam de jogos e coisas do tipo, assim, sim, nesse ramo dos jogos digitais. Uhum. Aí eu me sinto bem atraído, assim, por isso. Elânia, Oi. do que você tem fome? Do que você se sente atraída? São tantas coisas, né? Mas do que é que a gente pode elencar aqui?
Assim como outras jovens, talvez da minha idade, talvez mais novas, se sentem muito atraídas pela indústria da moda. Isso. Cada vez mais atualizando suas roupas, o estilo, cada vez mais inovando, né? E a gente se sente atraído, porque está sempre nas vitrines e cada vez mais a gente quer ter aquela roupa, a gente quer usar aquilo, a gente quer ter aquele sapato, a gente quer ter aquela blusa, calça jeans. E ela vai investindo muito nisso. Eu acho que é uma indústria que é bastante influenciadora do consumerismo, né? E, para mim, meus exemplos em casa também são bem influenciadores, porque são 3 mulheres e as 3 bastante consumistas, e principalmente em relação à indústria da moda. Mas também outra coisa que me atrai bastante, por incrível que pareça ou não, acredito que é a indústria da alimentícia. Principalmente as empresas. Acho que atrai todo mundo. Sim, todo muito. Mundo. Já a Rebeca fala pra gente, mas acho que nós todos somos alvos dessa, né? Quem vive sem comer. Então, quando se fala de alimento, um mais bonito, um mais saboroso, um mais apresentado que a gente vê em revista, em TV, em outdoor, todo mundo quer comer e todo mundo quer ir àquele determinado local comer aquele alimento. Com certeza. Eu confirmo muito, porque principalmente pelas as promoções, os combos que elas fazem promocionais, e isso cada vez me atrai o olhar, não sei se com todos acontece isso, e principalmente pelo sabor, porque é uma sensação muito prazerosa, o alimento, o sabor que ele nos dá, enfim. E é bastante atrativo para mim, para muitas pessoas, para você também, né? E, enfim, é isso. Elane, é muito interessante, você falou aí de moda e é uma área que é realmente, de fato, muito atraída, né? A gente, até que também que trabalha com arte, a gente se insere nesse meio para acompanhar também o que as pessoas vivem e como que a arte também tem sido apresentada. E é algo que a gente vê que é algo que está em constante movimento. A gente falou sobre moda aqui num programa, em uma das edições anteriores aqui do Virada Radical. E o que é que acontece? E vai falar também ainda mais, porque realmente é tendência, é algo muito atual, né? É algo atual, mas é algo que vai e que volta, né? A moda ela também está em constante movimento. Então, nós somos influenciados por ela, nós somos atraídos por ela, de certa forma podemos dizer que temos essa fome por ela, e ela nos instiga porque o que era moda ontem deixa de ser amanhã, já surge uma outra moda, né? E assim vai. E essa moda, além da moda, eu acho que eu poderia dizer que além da moda têxtil, né, a questão da roupa, isso também se dá para as outras situações, que é a questão dos jogos, que é a questão das séries, que é a questão também alimentícia, né? Tem época que é febre comer comida A, comida B, comida C, né? Então se tem essa coisa toda. E como lidar com tudo isso? Você falou da moda, ainda continuando no ramo da moda, quando você abre o seu Instagram, você vai lá olhar e o que mais você vê são blogueiros, são blogueiras, são fotos legais, são as vitrines virtuais, porque hoje eu creio que a gente tem muito mais contato do que com as vitrines virtuais das lojas, né, que são as fotos dos modelos aí virtuais, do que aquelas vitrines e aqueles manequins físicos mesmo das lojas que a gente vê no meio da rua, né? Como lidar com isso e como que é isso? Sim, como eu já vinha falando, é um pouco difícil você tem um poder resistir. De influência, né? Bastante, muito. Principalmente, assim, ao meu ver, particularmente falando, me influencia bastante. E, às vezes, a gente, quando consome alguma coisa, pensa assim, que a sensação de que o mundo está melhor, e aí, quando você consome aquela coisa e fica com ela e acaba usando, por exemplo, uma roupa, e perde aquela sensação, a próxima que você consegue comprar e adquirir vai tornando o mundo melhor de novo. E assim vai. E assim vai criando o consumismo e cada vez mais crescendo. Eu acredito que a doutora aqui pode falar, a doutora Rebeca pode falar melhor sobre isso. Mas dando testemunho assim particular da minha vida, eu acho que é isso. E eu não me considero a pessoa mais consumista do mundo, mas já tive meus surtos. E de comprar muitas coisas sem necessidade. Às vezes me arrepender daquilo e querer doar para alguém ou vender de novo. Mas é como você vinha falando, principalmente nas redes sociais, a influência é imensa, demais. Gritante. E as vitrines virtuais, como você colocou muito bem, eu acredito que elas são as mais influenciadoras, porque um dos meios mais próximos da gente para conseguir influenciar são as redes sociais.
são os meios mais fáceis. E, inclusive, os blogs, tudo mais. Enfim, é isso, eu acho que é isso. Eu acho que o ser humano ele vive de motivação, né? Então, e de fato as mídias, o marketing, a propaganda, aí de fato eles nos motivam, eles nos arrastam. Então, Rebeca, tira as nossas dúvidas aí, fala pra gente sobre tudo isso que a gente tá conversando. Ela já estava olhando pra gente aqui e rindo. Estamos curiosos para saber o que você tem a nos falar a respeito de tudo isso. Diante do que a gente vem conversando aqui, já tem muita coisa, né, que a psicologia vem explicar, em especial mesmo a psicologia social. E aí tem uma pesquisa que foi feita recentemente a nível nacional, que ela mostrava um pouquinho do que Elânia estava falando, né, acerca do que é mais consumido. E realmente o que é mais consumido são roupas, né? Até você citou, calçados também dentro desse mundo da moda, e também os eletrônicos, dentro do que o Felipe falou. Essas são as 3 coisas mais consumidas e não à toa. E aí nessa pesquisa, os pesquisadores explicavam que a razão para isso é por uma questão de 2 coisas que são liberadas em nós e que atraem nesses 3 itens, roupa, calçado e eletrônico, que é o prazer e o poder. Quando nós estamos bem vestidos, uma roupa de marca, um sapato da moda, enfim, isso gera um poder. Implicitamente e também explicitamente, né? As pessoas que olham para nós. Então, isso já faz com que, por si só, gere essa motivação, que a gente nem perceba que está sendo levado por isso, né? E aí, outra questão importante é uma questão biológica até. Você falava, né? Eu sinto uma felicidade, né, quando compro. Então, de fato, quando nós consumimos, as pesquisas aí na área de neurociência mostram que nós liberamos hormônios de prazer, semelhante aos hormônios que liberamos quando comemos comidas, né, que nós gostamos muito. Então, esse hormônio de prazer é que muitas vezes nos torna dependentes. Então, existe o comportamento sadio de compra, mas existe o comportamento também excessivo. E aí esse comportamento excessivo é quando cada vez mais nós vamos nos viciando a esse hormônio de prazer ser liberado a cada compra. E aí uma coisa que é bem interessante, e aí a gente nem se dá conta muitas vezes, né? Quando a gente vai comprar em determinada loja, e a gente acaba tendo lojas que são preferidas por nós, né? Isso faz com que aumente ainda mais nossa dependência, porque quando a gente vai com muita frequência em determinada loja, isso faz com que seja necessário mais hormônio de prazer para me trazer a sensação de felicidade. Então, vai fazer com que eu queira comprar mais para ter aquela mesma sensação. E aí, até uma dica seria você não repetir as mesmas lojas sempre, porque você ir para outras lojas, aí essa sensação de prazer, ela se sacia pelo fator novidade, mas você se manter na mesma loja sempre vai fazer com que você precise de uma dose maior. E aí também vai ter variáveis que vão estar relacionadas. Uma importantíssima é o autocontrole, né, que é uma coisa que a gente precisa falar. Então, algumas pessoas, elas conseguem ter um autocontrole maior e conseguem se controlar e pensar, realmente eu preciso disso? Ou eu estou sendo influenciada, né, pelo marketing? Já eu falo um pouquinho sobre isso. Mas o autocontrole, que vem cada vez sendo perdido, vem influenciar bastante. E aí, seja em todas as áreas da minha vida. Então, o mesmo vício que eu tenho para uma compra, o processo por trás ele é semelhante a um vício, por exemplo, pessoas que comem compulsivamente, um comportamento compulsivo pelo sexo, por exemplo. Então, são comportamentos que estão bem interligados. E tudo por trás tem uma questão do autocontrole. E outra coisa importante também é o vazio existencial. Sim. Que é algo que a gente também vem estudando bastante na psicologia social. Então, o vazio existencial que faz com que as pessoas elas queiram preencher esse vazio. E aí, preencher com alimentos, preencher com roupas, com jogos, preencher com sexualidade, enfim. Então, o vazio existencial cada vez mais comum, e aí por isso que as clínicas estão cada vez mais cheias de, enfim, casos de depressão, porque as pessoas não conseguem preencher esse vazio, o vazio continua, o hormônio que é liberado, ele não é suficiente para me trazer felicidade, é uma sensação muito momentânea, e aí eu me torno dependente, e cada vez mais eu vou em busca daquilo ali. Eita, não sei se vocês estão assim, mas a hashtag que eu lanço aqui do dia de hoje, do programa de hoje, eu fico com o
fator novidade dela, é muita novidade, né? A gente, de fato, vai encontrando os nomes, né? Como diriam antigamente aí, os mais antigos, estamos dando nomes aos bois, né? Então, conhecendo aí um pouquinho da gente e tudo aquilo que acontece dentro de nós. Galera, a gente vai dar uma pausa na nossa conversa, porque a gente preparou um vídeo para você. A galera do Benfeitor da Paz deseja que você que acompanha Virada Radical conheça o que é a comunidade Shalom e como nós funcionamos. Você nos conhece? Então, oportunidade aí para você nos conhecer. E depois a gente já vai na sequência para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com mais Virada Radical e com o nosso tema de hoje. Estamos de volta com o nosso Virada Radical de hoje, nosso segundo bloco para você, Virada Radical, aqui na TV Sol. Mais uma vez, nosso muito obrigado pela oportunidade de passarmos esse tempo do seu dia aí com você, estarmos juntos neste dia, tá ok? Nosso muito obrigado a galera que nos acompanha, que faz o Virada Radical aí do outro lado com a gente. E falando em galera que faz o Virada Radical com a gente, nós gostaríamos de agradecer e reforçar aqui o nosso agradecimento aos nossos parceiros que nos vestem aqui, que nos apoiam com os looks do Virada Radical. Então, o nosso muito obrigado hoje a Skyler Patos, que nos garantiu esse look aqui, fantástico, e a Carmélia Calçados. Então, com o sapato de hoje. Então, o nosso muito obrigado. A Skyler Patos, ela fica aqui no centro de Patos. Você pode acompanhar aí no rodapé o endereço, as redes sociais dessa loja. E também a Carmélia Calçados, você a encontra no segundo piso do Shopping Guedes, aqui na cidade de Patos, tá ok? Então as melhores aí você fica com Carmélia Calçados e Skyler Patos, tá ok? Para você, aqui no Virada Radical, as nossas parcerias fechadas, as melhores parcerias. Tudo com muita qualidade e o preço também de qualidade. Preço baixo, na verdade, confundindo qualidade, mas tá tudo interligado aí, preço e qualidade, tá ok, galera? Galera, mas chegou o momento também da gente acompanhar a galera do Pense no Alto, que separou pra gente, reservou pra gente essa semana mais um vídeo aí, muito maneiro, muito top, muito legal. Então acompanha acompanha com a gente o Pense no Alto nessa semana. E aí galera, beleza? Estamos aqui com o meu chapa, Saulinho Macedo, é Macedo, né? É nóis. Pronto. Estamos todo vete doidinho aqui, porque tem uma pergunta hoje polêmica. Pô, eu posso ser livre para poder me escravizar? Deu para entender? Porque na verdade, se a gente se perguntar isso, se olhar para nossa realidade de vida, a gente vai ver que quando a gente escolhe pecar, que é uma escolha, a gente acaba cedendo a nossa liberdade que a gente tem para se aprisionar àquela coisa. Massa demais. E no doquete, galera, no ponto 57, exatamente, fala um ponto muito massa. Pô, eu podia ter marcado aqui, né? Mas eu não marquei, eu vou procurar. No ponto 57 fala sobre algumas coisas muito massas. O ser humano, ele é livre, mas a liberdade dele tem um objetivo. Em última instância, a liberdade existe para que a vontade e a inteligência, elas interajam
e faça o que é verdadeiramente bom, porque se o cara faz o que é mal, como ele falou, vai aprisionar ele, não é verdade? E além disso, comenta outra coisa, a liberdade nem sempre pensa no que realmente é bom, mas lá no fundo ela quer aquilo que é bom, mas ela confunde às vezes com um desejo egoísta. É o que fala aqui, velho. Por isso é necessário treinar a consciência e deixar se instruir acerca, né, dos verdadeiros valores. Pô, velho, que massa, que interessante, né, Saulinho? Porque o Duquette fala muito bem, ele fala em consciência e inteligência. E se a gente utilizar isso, porque pode ter certeza que quando você vai fazer aquela escolhazinha, vai pecar, fazer aquele negócio, a consciência ela fala, né? Então, quando a gente olha para Deus e a gente consegue ser livre em Deus, a questão dessa liberdade é justamente a renúncia desse pecado. É o sair dessa prisão, é o ser retirado dessas algemas do vício, sabe? Da droga, de qualquer outro vício que nos apresenta, sexualidade, dinheiro, bens materiais. E aí quebrar essa algema e viver uma verdadeira liberdade que Deus nos oferece, a pobreza, a obediência, a castidade, que isso nos deixa verdadeiramente E é massa, vivos. porque quando o cara ele sabe tanto que ele vacila, que ele até tem vergonha de se confessar. Pô, velho, assiste aquele vídeo sobre confissão, que eu acho que vai ser interessante também para poder dar uma agregada de valor, né não? E só para você fazer você refletir, pense nas coisas que você faz de coisas boas, né? E alguma instituição de caridade, dar esmola na rua, né? Rezar o texto, ler a Bíblia. Você sempre vai ser livre para fazer isso, você nunca vai ser viciado. Agora, em contrapartida das coisas ruins, drogas ou qualquer outras desordens que existem na nossa vida, isso vai tirar a nossa liberdade. Imagina o cara ser viciado, por exemplo, em rezar o texto. Ah, eu sou viciado em ir pra mim. Não, velho, não me segura, não. Pois é, galera, a gente termina mais um Pensinol nessa tranquilidade, nesses vetinhos doidinhos, tá entendendo? Pra pensar, vai, não entra nesse lance dos vícios não, nem dá uma experimentadinha não. Pelo contrário, faz o quê? Pense no alto, galera. Curte, compartilha. A galera da Face aí dá um. Galera da Face, né? Curte, compartilha aí. É nóis. Sucesso. É toys. Yo, tchau. Valeu, galera. Falou. Então, estamos de volta com o nosso segundo bloco aqui do Virada Radical e a nossa conversa, que eu ainda continuo aqui com a hashtag Fator Novidade, porque ainda estou espantado com as inúmeras novidades que a Rebeca nos apresentou aí, acerca aí das nossas fomes, do nosso desejo de consumismo e das motivações que nós temos aí. Falando em motivação, acho que impossível falar de motivação sem falarmos da publicidade, da propaganda, do marketing mesmo, né? Que se dá aí de tantas formas, de maneira virtual, nas revistas, no outdoor, principalmente acho que hoje nas redes sociais. Felipe, fala pra gente, explica na verdade como funciona o marketing, a propaganda, aí você dizia no bloco anterior que gosta, né, dos jogos, e como é que funciona? Eles são lançados de quanto tempo? Como funciona aí o seguir os jogos, como que é a motivação? Bem, eles investem muito, né, na questão principalmente dos jogos de futebol, por exemplo, né, que os meninos são bem mais, atraem bem mais, né. Por exemplo, eles lançaram já faz um tempo o FIFA, aí a cada ano eles lançam, por exemplo, lançaram em 2017, aí já tem o 2018. Então eles já lançam já pensando no próximo. Eles investem muito na questão de visualização dos jogos, né? Se a gente for comparar com os jogos de antigamente, tipo assim, é muito atraente. Então eles investem muito nessa questão da visualização, de ter mais opções dentro do próprio jogo, né? De você conseguir jogar online com outras pessoas, conseguir jogar campeonatos. E esses jogos são pagos? Como funciona? Alguns são, mas, por exemplo, online, você acredita que tem algumas coisas que são pagas, né? Eu não jogo online, mas tem alguns jogos que são pagos, sim. Mas eles investem mais nessa questão mesmo, da visualização do jogo, dentro do próprio jogo, o que você pode fazer. Você pode jogar com outras pessoas, você pode jogar só, você pode jogar um campeonato, você pode jogar, tipo assim, até profissionalmente, né? Digamos assim, dentro do próprio jogo. É muito interessante esse poder
de fato, um poder que a mídia tem, que a publicidade tem, né? Eu, de maneira particular, eu gosto muito da tecnologia, né? A tecnologia do mundo moderno, ela nos possibilita muitas coisas e nos oferece muitas coisas, tanto para o bem como para o mal, né? Mas a serviço do trabalho, a serviço da própria evangelização, da comunicação. E no mundo em que nós vivemos, a gente vê aí, né, as empresas de telefones, de computador, os smartphones, né? A cada dia um é lançado, né? E determinadas empresas, elas lançam telefones a cada 6 meses, né? Existem empresas que lançam telefone a cada 6 meses e que ao passar do tempo, quando os novos vão sendo lançados, os anteriores eles vão perdendo as atualizações, né? E vão deixando de fazer determinadas coisas ou ter determinadas funções. E isso vai gerando em você, quer queira, quer não, em mim e em tantos outros, o desejo de ter aquele novo, de ter aquele que é novidade, de ter aquele que tem uma melhor atualização, que já faz isso e aquilo, e que talvez já até projete outro verliano na minha frente, e realmente vai acelerando esse desejo de ter, de possuir. Eu realmente me sinto muito atraído pela questão da tecnologia. De certa forma, ela desperta um certo interesse. Elane, a publicidade, essa propaganda, essa motivação publicitária, já teve, digamos que um determinado poder na sua vida? Lhe influenciou a ter algo ou a querer algo? Deu para entender? Sim, bastante. Acho que a publicidade é um dos meios mais influenciadores, com certeza. E desde pequena, assim, desde pequenininha, principalmente de calçados. Eu me lembro que tinha um calçado da Sandy, vou falar, porque tinha um calçado da Sandy e eu queria, mãe, eu quero um calçado da Sandy, ela me deu. Só que as marcas são tão inteligentes que elas fazem vários modelos iguais, porém de cores diferentes. E quando a gente é criança, a gente não entende, a gente quer ter todos, mesmo sendo de cores somente diferentes, né? Só isso. Mas eu não tinha, mas minhas amigas tinham. E isso eu vinha, né, desde criancinha já com esse entendimento de ter todos, sempre mais. Já, utilizando de outro exemplo, já na minha fase jovem adulta, eu lembro você falando dos celulares, eu tinha um celular e eu já queria trocar ele, né? Só que ele continuava muito bem, sem nenhum dano, mas eu queria trocar ele. Surgiu de uma oportunidade, eu não sei, eu dormi e quando dormi, a gente tem o hábito de ficar com ele na mão. E ele dormiu e ficou preso no lençol. No outro dia, minha mãe, eu ainda dormindo, pegou o lençol para lavar, na máquina de lavar. E meu celular estava enrolado no lençol. E daí eu fiquei sem meu celular. Mas eu não fiquei triste, porque agora sim eu vou ganhar outro, novo, igual, da mesma marca. E assim também gerando aquele olhar consumerista, cada vez mais. E quando eu ganhei esse outro, já tinha lançado outro. Mas um outro mais moderno, sim, né? Mais moderno, melhor, maior. E eu já queria trocar. A minha sorte é que minha mãe também controla esse lado. Porém, a gente ainda fica com aquela sensação de querer se livrar dele de alguma forma para adquirir o outro. E isso, a publicidade também influencia bastante, porque com propagandas, com os meios de redes sociais, na televisão principalmente, com tudo isso, influencia o nosso olhar para querer consumir cada vez mais. E essa sensação de prazer e felicidade que a gente tem no consumir, como a Rebeca ia falando, de ter aquela sensação de poder se sentir melhor com isso, vai crescendo, vai gerando cada vez mais a necessidade, aquela necessidade, entre aspas, de querer consumir cada vez mais bens materiais. E eu acho que é isso, Varniana. Rebeca, então, fala pra gente, explica pra gente que poder é esse que a propaganda tem em nossas vidas, a ponto, assim, de nos inquietar. Se a gente não toma cuidado, a gente é enganado, assim, descaradamente, a todo instante. Então, eu vou tentar explicar um pouquinho, né? Elânia falou de quando ela era criança, que ela tinha se encantado pelo sapato da Sandy, né? Quem nunca, né? Qual criança? Então, mas assim, só para tentar explicar um pouquinho, essa é uma das estratégias de marketing, é você colocar, para chamar a atenção do produto, alguém que é de tua confiança
ou um famoso que você gosta. Então, o tempo todo nas propagandas a gente vai ver isso. De jogos, aí vem os jogadores, né, para fazer a propaganda, enfim. Então, isso é uma estratégia de marketing, porque você se sente confiando naquela pessoa, né? O que a tecnologia faz hoje, né? Ao você confiar naquela pessoa, você acha que precisa ter aquele produto. E aí você falava, eu criança eu queria ter todas as cores. Isso também tem uma explicação por trás, a nível também cerebral. Porque quando criança até adolescente, a área cerebral que está relacionada a isso, é um termo mais técnico que a gente chama o córtex pré-frontal, dorso lateral. Seria mais ou menos aqui na frente. E ele é o responsável pela tomada de decisão. E ele não está muito desenvolvido. Por ele não estar muito desenvolvido, assim, quando nós somos crianças, a gente não consegue tomar decisões tão racionais quanto como um adulto. E aí a gente vai querer de todas as cores, enfim, coisas desse tipo. Então, tem uma explicação. Por isso que o marketing ele investe tanto em criança e adolescente também. Não é à toa. Outra questão que é bem importante, uma estratégia, né, que a gente o tempo todo também se depara, por exemplo, você vê um livro, está lá escrito best-seller, ou então líder de compras, líder de audiência. Isso é um processo de influência social. A gente vai querer estar com a maioria. Você vai querer estar junto da escolha da maioria. Isso vai fazer com que você queira comprar aquele livro que está escrito best-seller, ou assistir aquele filme que foi campeão de vendas de ingressos. Enfim, coisas desse tipo. Então, nós também vamos ser atraídos por essa estratégia. Outra coisa que também as propagandas fazem é investir cada vez mais no emocional. Sim. Porque o emocional pega muito. E aí você vê, às vezes é uma propaganda de um produto que não tem nem tanta relação emocional, mas ele faz um fundo pela família, pelo amor, pela esperança, pela amizade, enfim. Pega pelo emocional, coloca aquela música bem tocante que faz você lembrar da sua infância, de ter um saudosismo por trás. E aí isso aí também é uma estratégia de marketing para você se ligar emocionalmente àquela marca e aí vai fazer com que você queira consumir. A influência da cor, a influência da música, exatamente. Do ambiente, da trilha sonora. Exatamente, né? Exatamente. E aí cada cor vai trazer um desejo. Por exemplo, as cores laranjas se sabe que desperta um desejo pela fome. E aí você vai ver lanchonetes vão estar bem investindo nisso aí. Cores laranjas que fazem com que você desperte a fome. Então o nosso Virada Radical está despertando muita fome, né? Eu olhei aqui, claro que seja fome de Deus. O branco vai estar mais relacionado a questões de limpeza, o azul também, enfim. Então, cada produto, existe uma cor que vai estar relacionada a isso, e aí as empresas elas têm noção disso e elas vão investir nisso também. Gente, a conversa foi fantástica. A participação também, vocês, assim. Eu ainda estou aqui realmente entusiasmado ainda em clima de conversa, mas realmente o nosso tema tá estourando. E o que eu tenho para dizer agora é realmente só agradecer a vocês. A conversa foi muito boa. E com toda a certeza do mundo, esclarecedora. Não foi, Felipe? Não foi, Elânia? Bastante. Então, muito obrigado, Felipe, pela sua participação. Foi uma alegria tê-lo aqui no Virada Radical, mas o Felipe continua mais um pouquinho que vai nos ajudar no terceiro bloco a rezar. Muito obrigado, Elânia. Obrigada, Verniano. Uma alegria também estar aqui. Até a próxima vez, se Deus quiser, viu? Sim, se Deus quiser. Bem mais tranquila, né? Já menos nervosa, já familiarizada. Sim. Já estou em casa. Isso mesmo. A casa é sua. Muito obrigado, Rebeca. A casa também é sua. Seja bem-vinda para sempre. Eu que agradeço sempre o convite. Sempre que precisarem, estou aqui à disposição de vocês. É viu? isso, e contaremos Prazer. mesmo. Muito obrigado mesmo. Então, essa foi a participação dessa galera de hoje no nosso tema de que você tem fome, mas a gente vai para um rápido intervalo comercial. Fica aí porque terceiro bloco tem indicação semanal, tem Tá Rolando, tem livro, tem oração, tem muito mais para você aqui no Virada Radical, então não perde. Fica aí. Não quero mais me esquecer daquele que me fez viver, tirou a minha vida do chão. Então, galera, voltamos com o nosso terceiro bloco para você, como havia prometido. Oração, indicações, e falando de indicações, vamos começar com elas. Então, chegou a hora da gente soltar aqui o nosso quadro Tá Rolando na Semana e a gente separou para vocês. Sabe o que foi que a gente separou? Hillsong. Então, confere aí
essa atração para você aqui no Virada Radical. I lived hard on the wire, hand in the fire for so long. But you show me better, a new kind of love. It's ever the one I want. I'm lifting you higher, higher. There's nothing that I'd rather do. A sweet elevation, our praises. There's no one I love more than you. I never knew a love like this before. The kind of life that I cannot find on my own. I've seen the world, but I have never been so sure that I want your heart. God, I just wanna be where you are. Where you are. I just wanna be where you are. Like nothing I've seen, my wildest of dreams don't come close. I've never known better than living like this. I cannot resist you, Lord. I'm lifting you higher, higher. There's nothing that I'd rather do. A sweet elevation, our praises. There's no one I love more than you. I never knew a love like this before. The kind of life that I cannot find on my own. I've seen the world, but I have never been so sure that I want your heart. God, I just wanna be where you are. Where you are. I just wanna be where you are. Where you are. I just wanna be where you are. And after all this time, with you by my side, I can't imagine what it'd be like on my own. I've made up my heart, this love is all I've got, and you're the only one I know worth living for. A sweet elevation, our praises. There's no one I love more than you. I never knew a love like this before. The kind of life that I cannot find on my own. I've seen the world, but I have never been so sure that I want your heart. God, I just wanna be where you are. Where you are. I just wanna be where you are. Where you are. I just wanna be where you are. Então tá aí Hillsong pra você aqui no Virada Radical, na nossa indicação semanal, no nosso Tá Rolando. Galera, e chegou o momento mais precioso do Virada Radical, o momento da nossa oração, o momento da gente dialogar, da gente conversar com Deus, com o próprio Deus, aquele que dá sentido e é o sentido de todas as coisas, aquele que deve ser a maior sede, a maior fome do nosso coração, tá ok? A Rebeca falava, interessante que a Rebeca falava no bloco anterior, na nossa conversa, ela falando do sentido de algumas cores, né? Que elas denotam um certo significado, né? Então ela falava do laranja, e o laranja tem esse sentido aí de fome, de desperta a fome, né? Então que o nosso Virada Radical nesse momento aí, de tanto laranja, desperte fome no seu coração, mas fome de Deus. E é o que nós desejamos agora passar para você através desta oração. Reza com a gente, aproxime-se, abra o seu coração, se possível aumente o volume aí do seu telefone, do seu computador, da sua TV, mas abre o seu coração, feche os seus olhos e reza com a gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos.
Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, e neste momento nós já apresentamos diante de Ti, colocamos diante de Ti as intenções do nosso coração, todos aqueles que nos acompanham neste momento, todos aqueles que nos enviam os seus pedidos de oração, de intercessão, todos aqueles que ao nos encontrar confiam-se a nós, suplicam oração. Suplicamos, Senhor Jesus, por estes que sofrem, por estes que têm fome e sede de Ti e se perdem na busca de tantas outras coisas passageiras. Que Tu, Senhor Jesus, possa ser a maior sede do nosso coração, o sentido de todas as coisas. Que Tu, Senhor Jesus, neste dia, possa nos saciar verdadeiramente toda a nossa sede de amarmos, a nossa sede de sermos amados. Que Tu possa, Senhor, preencher os nossos vazios, os inúmeros vazios que geram em nós compensações, desejo de compensarmos de tantas formas, de tantas maneiras. Que Tu, Senhor, que Tu possas preencher, que Tu possas, Senhor Jesus, preencher todo este vazio, preencher tudo aquilo que ainda falta dentro de nós e que ainda não conseguimos perceber e até mesmo dar nomes. Que Teu Espírito neste momento visite os nossos corações, visite os corações destes que nos acompanham, que se colocam como necessitados diante de Ti, suplicantes, suplicando a Tua graça, o Teu Espírito, o Teu consolo, a Tua misericórdia. Cantamos esta música no desejo de assim nos unirmos a Ti, Senhor. Tu que és nosso Pai, Tu que és o Consolador, Tu que és perfeito, Tu que és o Espírito que vem em nosso socorro, diante das nossas infragilidades, diante das nossas necessidades e debilidades. Vinde em nosso auxílio, Senhor. Vem Espírito de amor, reacender a chama que se apagou, inflamar os corações com línguas de fogo. Vem Espírito de amor, recriar o que o mundo destruiu, reavivar em nós o primeiro amor. Como em Pentecostes, vem viver em nós, nos unindo à criação, a Deus clamaremos. Enviai Teu Santo Espírito, Senhor, e renovar a face da terra. Enviar Teu Santo Espírito, Senhor, e renovar a face da terra.
Senhor Jesus, e diante da nossa incapacidade, diante das nossas feridas e fragilidades, nós nos apresentamos assim diante de Ti, necessitados da Tua graça, necessitados do Teu amor. Suplicamos que este mesmo Espírito que nós cantamos venha até nós, venha intervir em nossas vidas, venha intervir na vida de tantos que nos acompanham e já declaram tantas situações como impossíveis, como não realizáveis, tantos que já não têm mais esperança sobre si mesmo e sobre os outros, tantos que já não acreditam mais em mudanças. Que este Espírito que nós suplicamos, de fato renove todas as coisas em nós, dentro de nós. Que este Espírito faça tudo florescer, faça tudo mudar. Que este Espírito nos dê força, nos dê vigor, nos dê ânimo. Vinde, Senhor, vinde até nós, vinde em nós. Vinde nos salvar, vinde em nosso auxílio. Nós confiamos a Ti, Senhor Jesus, as nossas vidas, porque nós somos Teus. Fomos criados para Ti e assim o nosso coração não ficará quieto enquanto não retornarmos para Ti. Eis a alegria, eis a certeza do nosso coração de que nós somos Teus. Talvez distraídos, talvez hoje perdidos, mas certos de que não descansaremos enquanto não voltarmos, enquanto não retornarmos para Ti. Nós confiamos, Senhor Jesus, tudo aquilo que trazemos em nós, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que experimentamos e tudo aquilo que ainda vivemos. O nosso hoje, as nossas batalhas, as nossas dúvidas, a Ti pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, Dai-nos a paz. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá aí a nossa oração de hoje, mais uma vez, o nosso presente, o nosso presentão para você aqui no Virada Radical. Deus, o próprio Deus. Falando em presente, olha a nossa indicação aqui, talvez a oportunidade também de você dar de presente ou você adquirir para você mesmo. Você se presentear. Então, para você hoje, duas indicações. Nós temos aqui o CD Divino Coração. Este ano a comunidade Shalom, ela celebra e celebrou seus 35 anos de fundação. Com isso, então, a gente preparou esse CD aí para você, celebrando os 35 anos, o CD litúrgico da comunidade para celebrações eucarísticas. Então, o Divino Coração aí para você celebrar, para bem celebrar a Santa Missa, tá ok? CD Divino Coração em comemoração aos 35 anos da comunidade Shalom. E a outra indicação para você aqui, da livraria, as edições Shalom, é o livro E Vós, Quem Dizeis Que Eu Sou, do nosso fundador, Moisés Louro de Azevedo Filho. Então, onde você tanto vai conhecer um pouco mais da comunidade Shalom e da experiência do nosso fundador, Moisés Azevedo, com o próprio Deus e assim a fundação da comunidade Shalom, mas também essa experiência de saber, de questionar-se, né? Quem é Deus na minha vida e quem eu sou, né? Como eu tenho dito, a quem eu tenho falado de Deus e como eu tenho falado de Deus, tá ok? Então, as indicações que a gente tem para você, que você pode conferir e adquirir lá na livraria Shalom, que fica no Centro de Evangelização Shalom, no bairro na rua São José, no bairro Santo Antônio, número 634. Tá ok? Livraria Shalom e Centro de Evangelização Shalom. Falando em Centro de Evangelização Shalom, lá também você pode pegar mais informações e conhecer um pouco mais sobre um evento que a gente preparou para você, bem especial, uma programação de férias diferentes, que é o Acampamento de Jovens Shalom, porque vida melhor não há, e essa é a proposta que a gente tem para você de férias diferentes, de férias que não passam. Então, de 18 a 21 de janeiro de 2018, agora o próximo ano, na Chácara Nova Vida, em Serra Negra do Norte, nós preparamos para você o Acampamento de Jovens Shalom. Então você
Quer mais informações, você pode entrar em contato ou ir até mesmo lá no nosso Centro de Evangelização Shalom ou pelas redes sociais Shalom Patos ou o programa Virada Radical. Olha aí, você vai ter futebolha lá no... Uma das programações é o futebolha lá no Acampamento de Jovens de Shalom 2018. Tá ok, galera? Então busque mais informações. Aqui a gente já vai se despedindo, agradecendo a galera que esteve com a gente. Muito obrigado, Thiago, mais uma vez. Muito obrigado, Felipe Bernardo, pela participação. Muito obrigado para você, a você que fez o Virada Radical de hoje mais uma vez com a gente. Muito obrigado pela sua participação, que faz toda a diferença. Até a próxima semana, se Deus quiser. O nosso muito obrigado. Deus te abençoe e até a próxima. Shalom!